A paz do Senhor, mais uma vez, amados irmãos. Antes de tudo, queria agradecer ao Senhor. Senhor e Pai, mais uma vez, obrigado por este momento na tua presença, por estas mensagens que tens feito passar ao teu povo. Que o teu povo ouça e que o teu povo ouça a ti, não a mim, mas ouça-te a ti e que o teu povo se agarre mais à tua palavra, que se alimente mais espiritualmente e que deixe as coisas vãs e que confie somente em ti e não nas coisas vãs. Pai, te peço que continues a operar na vida de cada irmão que me pede para orar e que eu tenho orado, como tu sabes. Pai, te peço que as mensagens que vão mais longe e mesmo às pessoas que não te conhecem e que comecem a crer por amor do teu grande filho. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amados, vamos encerrar Antes de mais nada, um abraço para o pastor Fernando, para o meu atual líder, para o pastor Pedro Lopo, para a Rádio Celestial e para o irmão que eu fiz parceria, para a Rádio Conexão Gospel e para a irmã missionária Bruna Elisa, que é do Brasil, mas está aqui em Espanha, e para o seu esposo, e tem feito uma grande obra também, e que Deus a prospere, a ela, ao seu pai e à sua casa. E é o que eu costumo dizer, não os prospere, digo, com coisas banais, ou seja, com o que ela pedir, mas não com coisas banais do mundo, mas com coisas que ela possa guardar no céu, com coisas que ela possa pedir, que possa guardar no céu, para não ganhar ferrugem, nem que venha a traça, nem que venha o ladrão que possa roubar. Mas coisas espirituais que ela possa ter permanentemente e eternamente. Amados, temos estado a falar dos sentimentos que endurecem o coração. Vou encerrar esse capítulo, e que já o sabemos. E vou iniciar convosco, com todo o prazer, um novo estudo, uma coisa que acho mais edificante também. Uma coisa que a igreja já sabe, eu sei, mas que a igreja deve avivar, que deve buscar. Perdão. Se não conseguimos sozinhos, porque a carne é fraca, peçamos a Deus. O que eu quero falar hoje convosco, antes de mais, quero-vos dizer uma coisa. Se eu estiver a falar algo contra, ou que não esteja a dizer, a condizer com a palavra, ou com a passagem, neste caso, digam. Em nome de Jesus, peço que digam. Sou homem, também erro. E, como já tenho dito, eu não estou a fazer isto para buscar a minha boa imagem. Não. Mas sim para a glória de Deus, para que Jesus seja engrandecido. E eu cada vez mais pequeno. Mas digam alguma coisa. Depois, também, quero-vos pedir, atenciosamente, que a pastora Tânia Nascimento está no Acre, a congregar com pessoas que não têm roupa, não têm nada disso. Coisas que não nos fazem falta. Roupa, sapato, não somos salvos por aí, não. Mas que nós possamos passar isso a essas pessoas, essas roupas, coisas que para nós não presta, mas para eles podem ter esse valor, para poderem dar vestidos. Façamos aquilo que nós gostávamos que nos fizessem a nós, para que também eles, não pelas atitudes, não, para que quando eles nos vierem agradecer, nós possamos dizer, olha, não pela atitude que nós tivemos para contigo, não é por isto, mas sim, porque nós te amamos como Jesus nos ama. Por isso, agarra-te mais a Ele, não é esta atitude que eu tive para contigo. E queria também agora pedir-vos cá um irmão, um pastor, que não me lembro do nome dele, eu acho que é Davi, não sei o quê, para a pedir a orar e pedir uma pequena ajuda para dar um saxofone, deve ser um saxofone para um irmão que deve querer tocar na igreja, não sei.
E depois eu até posso mandar para os irmãos. E agradecer a cada membro que cada vez mais aderem ao meu grupo, ao Verdadeiros Adoradores em Cristo. Que Deus seja louvado. Amados, quero iniciar, como eu estava a falar, este dito estudo que deve ser avivado. Um estudo que deve ser falado. Um estudo que eu acho que nós, quando estamos na Terra, é um treinamento. É. Ou não, é verdade. Mas é um treinamento. Eu digo que é um treinamento porquê? Por isto. Nós andamos, antes de virmos para Jesus, andamos no mundo do pecado. Mas quando nos convertemos a Ele, passamos a ser suas testemunhas. Mas há uma coisa. Nós, quando nos convertemos a Ele, temos que ser uma coisa. Submersos a Ele. Também aos nossos pastores. E a quem está connosco na igreja. Mas primeiramente submetermos-nos a Jesus. E já que temos as obras, porque não dar uso a elas, não é? Ora bem, que diz, o que eu tenho diz submissão, adesão espontânea da vontade de alguém. Há de outrem a mulher com toda a submissão. 1 de Timóteo 2:11. Maior submissão ao Pai. Hebreus 12:9. 12:9, sim. Amados, aqui podemos ver. É uma adesão espontânea a alguém. Ou seja, que nós decidimos servir essa pessoa espontaneamente. O ser humano é fraco. É. Nós dizemos que com Jesus somos mais que vencedores. É verdade. Mas há uma coisa. Muitas vezes nós dizemos que o amamos. Que Ele é tudo para nós. Mas eis de uma coisa que eu acho que... Peço desculpa só puxar aqui um bocado de história, porque o sol está a bater, para os irmãos não me veem muito bem. Não é que eu seja importante, nem quer ser, por amor de Deus. Mas é mais pronto. Agora, continuando a história está aqui. Está aqui o assunto que eu quero falar convosco. A submissão vem... nós dizemos isso, amamos e Ele é tudo para nós. Agora há aqui uma coisa. Será que isso é verdade? Pensemos nisso. Será? Eu acho que não. Primeiro ponto. Não há uma submissão. Desculpem. Não há uma submissão. Aquela submissão espontânea. Aquela submissão que deve haver. Certo? Não há aquela submissão que já devia de haver há muito tempo. Da nossa parte. Porque Deus, quando... Perdão. Porque Deus deu-nos livre arbítrio para o bem e para o mal. Quando nós nos decidimos... ou seja, não é quando nós decidimos. Jesus disse que foi Ele que nos escolheu a nós, não nós a Ele. Quando o Espírito Santo nos chama a nos convertermos, aí nós temos que ter uma coisa: submetermos-nos primeiramente a Deus. Mas há outra coisa. Se nós por vezes, pensemos nisto agora, se nós por vezes somos, não digo rebeldes, mas pronto, alguns são, mas não digo assim rebeldes, que é uma palavra um bocado agressiva, mas se formos assim um bocado, se não nos submetermos também, se calhar, a quem tem mais experiência na igreja,
especialmente aos nossos pastores. Se nós não nos submetermos, se nós não ajudarmos quem está mal, será que estaremos a fazer aquilo que Jesus disse? Jesus disse: ajudem-se, amem-se uns aos outros. Amar-se uns aos outros não quererá dizer para nos ajudarmos uns aos outros. Amados, somos irmãos. Irmãos significa família. Família significa uma equipa. Ou seja, se nós não nos submetermos dessa maneira, será que nos estamos a submeter a Jesus? Não creio. Como outra, quem me quiser seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Hoje em dia, tem acontecido isso? Não. Também falo por mim. Atenção. Também falo por mim. Muitas coisas têm acontecido que nos afastam da comunhão com Deus. Muitas coisas acontecem que nos afastam da... Como é que é de explicar? Daquela submissão que deve haver, que havia antes. E porquê? Pensemos assim, porquê? Porque a carne é fraca. Nós temos sempre que pôr a desculpa na carne. Ou porque é isto e porque é aquilo. Não. Porque nós também o queremos. Agora, há aqueles que também querem servir a Deus. Há aqueles que desejam ardentemente servi-lo. Mas também se distraem. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Querem mais sinceridade que esta? Não posso ser mais sincero. Eu sou um deles. Como? Fácil. Não me desculpe com a doença que tenho, que é a hiperatividade. Não. Simplesmente, já de mim mesmo, distraio-me facilmente. Estou aqui a falar convosco. Se ouvir um barulho ou se ver alguma coisa lá fora, pronto, está tudo estragado. Sou capaz logo de olhar. Pumba, distrai-me logo. Pronto, e outras coisas. Agora, quantos e quantos de nós não se submetem por outras coisas? Mas eu há uma coisa. Há festas, por exemplo. Eu não vou. Não me sinto bem, não. Não é não me sentir bem. Eu ouço os rumores, mas não me apetece ir. Não me chama a atenção. No entanto, amava ir a festas. Mas há uma coisa. Há pessoas... Pensemos assim. Isto ouvi ontem na pregação, mas tem a sua lógica. Mas Deus batiza-nos. Abençoa-nos. Pois é. E porquê? Pensemos assim. Pela sua grande misericórdia e compaixão. Pois é. Por isso é que Ele nos abençoa. Porque senão, se Deus não tivesse compaixão, nem nos amasse, nem o seu Filho nos dava. E onde é que estaríamos nós? Podemos agradecer ainda hoje termos o que temos, porque nada é nosso. Mas podemos agradecer o que temos hoje e como estamos, podemos agradecer somente a Ele. E onde está essa gratidão? E essa submissão à sua vontade e a Ele? Onde está? Bem, o que eu vou ler, se calhar, é uma passagem que já foi conhecida, ou não, e motivo de pregação. Mas tem a ver com a submissão, se formos a ver. E vamos a ler e ver o porquê. Que é em Salmos 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça,
e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua boca, com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o, o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Eis aqui umas coisas que me preocupam. E acho que devia preocupar aos irmãos. Quem submete ao Senhor é como Davi fez. Quem submete verdadeiramente. Atenção. Agora, quem não se submete verdadeiramente, que para mim são aqueles que, como é que é de explicar? Aqueles que fazem o que está aqui, mas aqui Davi falou que o verdadeiro cidadão dos céus, mas falou como é o que não faz as coisas más. Agora pensemos assim. Aquele que faz precisamente aquilo que ele escreveu. Ele escreveu da maneira, ou da forma, como aprendemos na escola, da forma negativa. E os que fazem da forma negativa. Leamos assim. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome? Aquele que anda em sinceridade. Quantos hoje são sinceros? Sinceros assim. Ou digamos assim, quantos sinceros são rejeitados? Quantos irmãos, ao serem sinceros, começam a ser olhados de lado, começam a ser postos de parte? Sinceros, quando às vezes nós dizemos, olha, fiz isto, ou tenho este erro assim, assim, e assado, são maus, pois são, mas somos postos de parte. Eu sou um deles. Minha mãe diz que nem sempre é bom ser sincero, mas eu sou. Sabem porquê? Porque mesmo perante o homem posso ser rejeitado. Mas se eu for sincero perante Deus, não sou rejeitado. Para mim isso é uma honra. Mesmo eu sabendo que tenho erros bem complicados, ao ser sincero, pode ser rejeitado, seja por quem for, mas ele não me rejeita. Mesmo assim, ele me ama. Coisa que muitas vezes, quantos e quantos não são rejeitados? Eu falo por mim. Pensemos assim. Às vezes, pessoas que fazem tanta coisa má são sinceros. E quantos aqueles que são maus, mas encobrem e não são sinceros, e gabam-se porque têm uma casa grande, ou isto ou aquilo, mesmo nas igrejas, e não são, como é que se diz, postos de lado, e pelo contrário, as pessoas ainda olham para eles melhor. A sinceridade, e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Estes são aqueles que vai para aí. Pois é. É triste, mas é verdade.
É triste, mas é muito verdade. Eu creio que estes terão um bom galardão. E os outros? Os que os rejeitaram? Falando globalmente, incluindo todos os que rejeitaram estes assim, será feito deles. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem acredita ou não aceita, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Amados, quantas vezes não acreditamos em irmãos que estão com raiva deste e daquele e vêm difamar esse mesmo irmão que eles estão zangados um com o outro, vêm difamar aquele mesmo irmão e vêm ter connosco, aquele irmão ou irmã é assim, assado, e dás com ele e não sei o quê. Quantas vezes nós aceitamos essas difamações? E depois é posto parte. Quantas vezes? Ou nenhuma afronta contra o seu próximo. Quantas vezes nós aceitamos e não reprovamos? E a própria Bíblia diz: não para nós julgarmos e reprovarmos o que é mau. Isto é bom. Para mim, não é bom. E nós fazemos precisamente o contrário. Nem faz mal ao seu próximo. Quantas vezes? Às vezes eu vejo coisas que até falo com pessoas para tentar reconciliar-me com outras pessoas e ainda acreditam naquilo que as outras pessoas dizem a essas pessoas e depois deixam de falar e ainda arranjam desculpas para coisa. Mas está aqui. Agora pergunto eu. O verdadeiro cidadão dos céus não aceita nada disso. E os que aceitam? São cidadãos de onde? Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Quantas vezes isto não acontece? Quantas vezes? Eu digo-vos uma coisa, amados. Eu posso ser apedrejado, posso isto, até desprezado. Quantas vezes isso já me está a acontecer? Ou já me aconteceu? Se calhar até sou considerado por doido. Ou por, sei lá, doido. Uh, ou porque me faça esta ou me faça aquela. Mesmo onde eu, na igreja que vou. Quantas vezes? E quantas vezes isto não acontece? Né? Mas pronto. Deus conhece-me. E é o que me basta. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto não será abalado. Pois é. Os que não fazem, os que fazem. Pensemos assim, amados, será que às vezes na igreja aparece muitas vezes pessoas a sofrer assim, e às vezes pessoas que nós pensamos que são ali fervorosos. Às vezes aparece pessoas que eu conheço, descendentes de pastores, avós, netas e netos de pastores, e pais e filhos, ou filhos de pastores, e depois as filhas ou com problemas disto e daquilo, com doenças disto e daquilo. Por que será? Será que é porque fazem isto que Davi disse que não se deve fazer? Ou será ao contrário? Não tudo, claro. Atenção, não tudo. Mas será? Porque há tempos eu disse para irmos fazer visitar prisões e prostitutas, falar e bandidos, e falar com pedintes para falar-lhes. A resposta foi: mas já não sei o que trabalhamos e não sei o que.
Como é que foi depois? Mas as pessoas trabalham e eu, ei, Jesus andou aonde? A resposta então deixou-me tão triste. Eu fiquei parvo a olhar para o computador. A resposta foi esta. Esquece. Jesus andou aonde? A resposta. Esquece. Eu, o quê? Amados, que tempos são estes? Ainda dizem que estamos no tempo da graça? Que tempos são estes? Esquece. O que é isto? É isto que é uma boa submissão? O que Davi disse para não fazermos é o que se calhar fazemos? Não tudo, mas quase tudo. Difamamos este e difamamos aquele. Deixamos falar e aceitamos o que um e outro está a fazer contra o outro. É isto? É isto que somos, é assim que somos verdadeiros verdadeiros cidadãos dos céus? Acho que não. Assim não. Agora, se não o fizermos, aquele que não o faz, como Davi assim o disse, bem-aventurado esse varão. Esse é um bom aventurado, porque esse é mesmo um verdadeiro cidadão dos céus. Também falo por mim. Por vezes, não aprovo, não. Mas por vezes também lá de vez em quando, não difamo, não digo o que não é. Mas também por vezes falo, não é falar mal, é olho e fico a pensar para mim, fogo, será mesmo? Mas pronto. Mas peço perdão a Deus. Falo com Deus e peço-lhe perdão. Ou que me ajude. E quantos não o fazem? Quantos são o contrário daquilo que Davi disse para não sermos? Amados, isto é que é o tempo da graça? Se é, não é uma submissão como deve ser. Não é aquilo que devemos fazer para sermos verdadeiros cidadãos do céu. Ou é? Pensemos nisto. Pensemos no Salmo 15. Queremos ser verdadeiros cidadãos do céu? Se queremos, vamos ao Salmo 15. E não aprovemos o que está lá. E não aprovemos e não façamos. Façamos antes o contrário. Pois é. Assim, não somente somos cidadãos do céu, mas também submetemos-nos à vontade do Senhor. Aí, o nosso galardão estará lá bem seguro com Ele. Se não o fizermos, onde é que estará o nosso galardão? Aonde e com quem? Aonde e com quem estará o nosso galardão? Que Deus vos abençoe. Pensem nisto. É uma coisa que me preocupa. São montes de pessoas. É verdade. Mesmo que Jesus tenha dito, muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu sei. Mas amados, o povo de Deus é tão grande. Em 1000, em vez de haver 100, há 10. Pensemos nisto. Em vez de 1000, há 10. Porque se ouvem a verdade ou isto, ou que apagam, bloqueiam. Mas ainda há aqueles verdadeiros. Pessoas que são mais velhas que eu, mas que nasceram no berço evangélico, que se calhar não sei, que se calhar nem se desviaram. E outros que até são crentes há muito menos tempo que eu. Que fé. Que fé. E se calhar até muito mais. Há muito mais tempo crentes do que aqueles que se calhar aqueles que me bloqueiam. Que fé que eles têm. E Deus alegra-se com eles. Aqueles que me pedem para orar. Quanta fé têm esses? Amados, eu estou aqui para servir a Deus, não a mim. Nem a vocês. Estou aqui para servir a Deus.
Querem que eu ore? Oro. Precisam de ajuda, conselhos? Aqui estou. Mas tudo para a glória de Deus, não para a minha glória. Para a glória de Deus. Não é para mim, é para Deus. Que Deus vos abençoe. Pensem no Salmo 15 e tentem fazer como David disse, não o contrário. Quem vos fizer, ajudem-me como? Orando por ele, falando com ele, buscando a Deus com ele, fazer com que esse irmão ou irmã se submeta à vontade de Deus. Isso é um verdadeiro cidadão do céu. E o galardão, o vosso galardão, se assim o fizerem, está lá. Está lá o vosso galardão. Já sabem onde vão. Senhor, Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, e agora continua a ser connosco. É o que te pedimos e agradecemos, Jesus. E por cada pessoa que me tem pedido para orar, com cada um deles, Pai. Entra com providência, Pai. E agora, cada pessoa que ouvir, Pai, eu te peço, faço-te um pedido ousado. Oh, Pai, como tu me mostraste e como tu tens sido fiel comigo, Pai. Como também o Diego profetizou da minha vida, que eu ia ser um profeta teu e um guerreiro espiritual, Pai. Pois também te peço agora, um pedido ousado, Pai. Oh, Jesus, eu peço-te que lances a cada pessoa que tiver a ver estas mensagens, Pai, onde forem vistas, e às pessoas que têm orado por mim, e as que por algum motivo forem ver e que me bloquearem a seguir, Pai. Eu peço na mesma que mandes uma legião ou duas de anjos para essas casas e para essas famílias, Pai. E que se houver algum demónio em volta dessas casas e dessas famílias, Pai, que caia fogo o fogo santo, o teu fogo santo, Pai, que queime cada demónio, Pai, e que mandes uma legião de anjos, Pai, para proteger cada casa e cada família, Pai, e que sejas com cada um deles, Pai. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados, e é o que eu vos desejo.